É. Boa noite, menina. Tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre modelos atômicos, seguindo aí com química. Vamos falar de modelos atômicos, um pouquinho do modelo de Linus Pauling, falar um pouquinho da definição aí de átomos, propriedades atômicas. Depois a gente fala de Linus Pauling, se der um tempo, a gente vai falar sobre a tabela periódica e as propriedades periódicas. Se não der tempo, vou dividir esse vídeo aqui em dois, senão vai ficar bem extenso, sendo que o último já ficou bem extenso, né? Então, seguindo aí, como é que a gente inicia então aí a aula de atomística? Vamos falar um pouco dos átomos. A gente inicia falando então sobre um pouquinho dos modelos atômicos. Ok? Qual que é o primeiro modelo atômico que existe? Com o passar do tempo, principalmente séculos atrás, até o período antes de Cristo, temos diversos filósofos na época se perguntando, porque não tem o que fazer eles. Do que é constituído a matéria? Do que é todas as coisas que a gente vive do nosso dia a dia? Do que é constituído cada um deles? Então, a partir disso, surgiram várias teorias do que seria constituído. Já tivemos uma proposta de Aristóteles, que tudo é constituído por quatro elementos básicos. Tivemos aí diversas teorias do que seria constituído a matéria, do que seria constituído aí o mundo, né? Do que tudo que a gente está em volta, tudo que a gente está em volta é átomo, até nós somos formados por átomos e tudo mais, átomos de carbono, nosso no caso, e por aí vai. Mas então, como é que foi então, surgiu então os benditos dos átomos? Como é que começou toda essa história aí que a gente conhece hoje sobre a atomística, sobre a composição dos elementos químicos? Como é que começou tudo o que a gente sabe? Foi em 450 a.C., por dois carinhas chamados Demócrito, opa, e Leucipo. Isso 400 a.C. O que eles proporam? Que toda matéria é constituída por átomos. Então, toda matéria é formada por átomos. O átomo não, por. Isso foi quando? Em 450 a.C. Então, a partir de então, está lançada aí a primeira ideia do que é constituído o mundo, do que é constituído cada elemento químico, do que somos constituídos, do que boa parte do que está à nossa volta foi constituído. Derrubando diversas teorias, como por exemplo a de Aristóteles, né? O grande Aristóteles que falou que tudo é constituído por quatro elementos básicos, o que a gente sabe que hoje não é verdade. O elemento básico seria fogo, água, eu acho que vento. Tinha mais um que eu acabei esquecendo, acho que é gelo. Não lembro direito. Depois te falo melhor. Mas foi aí que então começou a surgir a ideia do que era constituído aí a matéria, que seria constituída aí por átomos. Mas até aí foi lançaram a ideia que era tudo constituído por átomos, lembrando que não tínhamos uma ciência tão avançada que já ia provar através de um microscópio que era um átomo mesmo, era uma coisa tão pequena e por aí vai. A gente não tinha essa tecnologia. Então foi lançada. A ideia tá aí, vocês que se virem aí com ela para seguir com ela. Tanto que foi aí séculos depois, séculos e séculos depois, foi no século XIX, e de 450 a.C. para o século XIX, temos aí, deixa eu fazer a conta aqui, uns 25 séculos, que dá mais ou menos aí uns 2.500 anos. Por aí, se eu não tiver errado. Então, lá no século XIX, a gente vai ter, então, o carinha chamado Dalton, J. Dalton. E o que o J. Dalton falou? Ele propôs, então, a partir da ideia em que tudo era constituído por átomos, o modelo da bola de bilhar. A bolinha de bilhar.
Como é que o modelo da bolinha de bilhar? É como se realmente fosse uma shopping, não, eu quero mostrar imagem. Como se realmente fosse uma bolinha de bilhar, uma esfera maciça, indivisível e imutável. Essa era a ideia dele. Então, o modelo de Dalton ele propôs que os átomos eram uma esfera maciça, indivisível, invisível, a acentuação tá ótima, hein? E imutável. Então foi aí lançada a ideia. Lembrando que a partir daqui já temos a ideia que sim, que tudo era formado por átomos, tá? Estamos aqui falando já de átomos. E que a partir de então ele falou ainda que cada elemento, tem espaço a mais, cada elemento tem seu próprio tipo de átomo. Meu Deus. Então, tá aí lançada a ideia aí do que realmente seria o átomo. Até 450 a.C., temos a ideia que o mundo é constituído por átomos, só que foi apenas ali no século XIX, deixa eu até colocar aqui embaixo. E então surgiu a ideia do que de fato seria então o átomo, que realmente seria então essa bolinha, do que realmente seria então o átomo. Aí ficou a ideia do Dalton. Mas ainda no século XIX nós temos uma outra teoria, um outro modelo atômico que derrubou a teoria de Dalton. Essa teoria do J.J. Thomson. Qual que é a teoria do J.J. Thomson? O modelo de pudim de passas. Como é que seria o modelo de pudim de passas? É a gente realmente pensar em um pudim de passas, não pudim. Não quer pensar em pudim de passas? Então pensa, vai, um bolo incrustado de MM, por exemplo. Deixa eu ver, o que mais? Um pudim mesmo, um pudim, só que com frutas vermelhas, ou um arroz. Um arroz com maçã, com uva passa, com tudo que tem direito lá o arroz. Esse então seria mais ou menos a ideia do modelo de pudim de passa. Teríamos então uma massa incrustadas com alguma coisa. E o que, que seria massa? Então a gente teria uma massa positiva incrustado em partículas negativas. Como é que mais ou menos, só para dar uma ilustrada, não é para zoar meu desenho não, hein? Deixa eu pegar aqui a caneta, vai sair daquele jeito. Ó, o desenho aqui, ó. Fingindo que isso aqui é um pudim. Um lindo pudim. Não gosto de pudim, então vai um bolinho incrustado de chocolate, por exemplo. Aí tem aqui, ó. Meu Deus. Tem aqui essas partículas, vai, um bolinho incrustado de partículas, né? O que seria hoje o chocolate, por exemplo. É esse mais ou menos o modelo. No modelo então de Thompson, nós temos a massa, que seria a massa do nosso pudim, a massa do nosso bolinho, que seria então a massa positiva, incrustada de partículas negativas, que seria então nossas uva passas, no modelo de um pudim de passas. Vou pegar aqui, ó. Então essa então foi o modelo atômico aí proposto por Thomson. Esse então foi o seu modelo. O que que surgiu aí e a partir de então? Uma coisa bem importante. A partir de agora a gente já não tem a ideia que o átomo seria indivisível. Ele propôs então que o átomo poderia ser dividido. Sim.
Diferentemente da ideia de Dalton, que falou que o átomo não poderia ser dividido em hipótese alguma. Além disso, a partir do momento em que ele fala partículas positivas, partículas negativas, a gente tem então a ideia das partículas. Com isso, a gente tem o surgimento, o descobrimento dos elétrons. Descobrimento não, né? Descoberta. Os elétrons, então, que hoje a gente sabe bem, são as partículas negativas. E só uma coisa legal também de se falar, como é que ele descobriu os elétrons? A partir de raios catódicos. A partir de raios catódicos, então, vou colocar até aqui embaixo. Ele bombeou raios catódicos em um elemento químico, em um átomo. Ele descobriu então que aquilo ali havia partículas negativas. E as partículas negativas ele nomeou de elétron. E foi aí que ele então propôs aí o modelo de pudim de passas. Só deixa eu separar aqui para ficar bem organizado as teorias. E essa então foi a teoria, o modelo atômico do JJ Thomson. Seguindo, a gente vai ter um modelo que ficou bem conhecido, bem famoso, que é o modelo de Rutherford. E Rutherford. Qual que foi o modelo então do senhor Rutherford? Ele propôs que o átomo seria um grande vazio. Como assim o átomo é um grande vazio? A partir daqui, a gente já vai ter aquela teoria do núcleo de um átomo e uma eletrosfera. Então, o que, que a gente tem com a descoberta dele? Opa! É um átomo, é dividido em núcleo, e esse núcleo teria, então, os prótons e os nêutrons, e uma eletrosfera. Essa eletrosfera teria, então, os elétrons circulando em sua volta, né? Além disso, uma importante observação que ele mesmo fez foi que os átomos. Não, perdão. Né? Os átomos mesmo. O núcleo dos átomos, melhor dizendo, são compostos aí por. São compostos pelo prótons e nêutrons. Perdão, deixa eu retificar isso. O núcleo dos átomos, a massa do núcleo dos átomos, melhor dizendo, estava difícil de sair, agora saiu. A massa do núcleo, não, átomos não. A massa dos átomos teria sua maior parte no núcleo. Ou seja, o que, que ele quer dizer com isso? Que os prótons teria a maior massa do átomo. Maior parte da massa do átomo. Essa foi a observação aí que ele também fez. Certo? E como é que a gente pode descrever então o modelo dele? Ele descobriu aí que tem o núcleo do átomo e em torno desse. Opa! Vou pegar aqui. Oh, tecnologia, tô apanhando. Vou fazer aqui, aí eu copio. Pegar aqui.
Meu Deus, sou muito ruim nisso. Mas essa então seria o seu modelo atômico, que temos o núcleo, vou fazer a setinha aqui dele, constituído por prótons, que é a parte positiva, e elétrons não, e nêutrons, que o nome mesmo já está falando, a parte neutra do átomo, e que teríamos então a eletrosfera. Opa, com os elétrons ao seu redor. Esse então foi aí a proposta de Rutherford, foi aí que se surgiu as primeiras propostas, até uma proposta que a gente conhece bem hoje, uma proposta que é muito utilizada. É a proposta aí mais aceita, dos modelos atômicos mais aceitos hoje, certo? E foi esse então o modelo de Rutherford. O núcleo, o átomo sendo constituído por um núcleo, e em torno desse núcleo tem uma eletrosfera onde giram os elétrons, que seriam as partes negativas. Não acabou ainda, temos mais uma teoria que ficou bem conhecida, que é a teoria de Born. A teoria de Born, ela vai pegar muita contribuição da teoria de Rutherford. Ele vai propor que a órbita circular, como a gente, como já propôs em Rutherford, mas ele vai propor os níveis de energia. É uma coisa que a gente até vê bastante quando a gente vai falar do Linus Pauling, certo? Como é que seria então a ideia aqui do Born? Temos aqui o núcleo, novamente. Opa, e não colou. Ah, filho, não tá colando. Por que você não tá colando? É, não quer colaborar comigo hoje, definitivamente. Mas tudo bem. Tá, subir um pouquinho aqui. Essa seria então a teoria de Born. Nada diferente do que a gente já viu de Rutherford. Mas ele falou que teríamos então várias camadas de eletrosfera, né? São então ó, camadas e camadas. Temos essa camada de eletrosfera, temos essa outra camada e vamos ter essa outra camada aqui. E que conforme fomos avançando nas camadas, temos então mais energia. Então, o que foi proposto aí, que é bem importante aí até para a teoria do Linus Pauling, para a contribuição de Linus Pauling, a distribuição eletrônica de Linus Pauling é que conforme for, quanto maior aí a camada, maior o seu nível de energia. E foi ele que propôs aquelas camadas que a gente conhece, a camada K, a camada L, a camada M, camada N, camada O, camada P e a camada Q do Linus Pauling, certo?
Então, até seguindo nisso, vou até fazer mais camadas, só para ficar melhor ilustrado. Pode ser azul, tem problema. Então, ó, vamos supor, a gente tem essa camada aqui que eu vou pegar de vermelho. Essa camada, temos essa outra camada, temos esta camada. Nossa, temos a camada azul. Com isso, a gente tem a primeira camada aqui, a camada mais perto do núcleo, a camada K. A segunda, opa, a outra camada mais perto, a camada L. Por assim vai, temos a camada M, a camada N, e só para não ter que desenhar, mas já ficou para entender, foi até a camada Q. Temos ainda a camada O, P, Q. Então ele propôs que quanto maior for a camada mais distante, maior o seu nível de energia. Ou seja, a camada L teria uma energia maior do que a camada K. A camada M tem uma energia menor do que a camada N. E por assim vai. Então, essa foi a contribuição e a colaboração aí do senhor Borne, tá? E aí a gente tem, nossa senhora, velho, parar aqui os círculos, eu tava procurando eles, né? Tudo para aqui em cima, que legal. Então aí eu tenho as teorias aí dos modelos atômicos. Até aqui, certinho, né? Então, vamos seguir. Vamos seguir então com. Vamos falar um pouquinho sobre os átomos mesmo. Falar a atomística um pouco mais pura em si, a parte mais pura dos átomos. Só um momento. Pegar aqui materialzinho para ficar melhor. Vamos lá. Então a gente descobriu que aí como é que surgiram as teorias dos átomos, sendo que a teoria aí do Born, que teve colaboração muito forte da de Rutherford, é o modelo atômico hoje mais aceito, que o átomo é composto pelo núcleo e temos uma eletrosfera girando em torno, e conforme for aumentando o nível da camada, temos aí mais energia, certo? Mas o que a gente tem aí de conhecimento sobre os átomos? Como é constituído os átomos? Constituído por prótons, elétrons e nêutrons. Esse então é a constituição do átomo, certo? Só me ajeitar aqui, que peraí, tá difícil aqui. Seguindo, então, e o núcleo do átomo? Temos que o núcleo do átomo é constituído por prótons, que é a parte positiva, não se pode esquecer isso, e nêutrons, que é a parte neutra aí do átomo. Sendo que o núcleo do átomo é que vai compor a massa do átomo. Por que isso? Nós temos, ainda na descoberta de Rutherford, que o próton ele tem um peso, que seria o peso de 1,6 vezes 10 elevado. Ó, quando tem esse chapéu significa elevado, tá? Porque eu não sei fazer. Ah, dá para fazer aqui, peraí. Não, não dá. Eu vou acabar fazendo merda. Elevado, não tá indo.
Oi, agora foi. Elevado o 4 já não tem. É assim mesmo. Elevado então a menos 24 gramas. Que é um número hoje aí bem pequeno. Imagina uma coisa bem menor do que uma grama, né? Só que além disso, se é possível ter algo menos pesado que isso, a gente tem, que é o elétron. O elétron é 9,1 vezes 10 elevado a menos 28 gramas. Ou seja, a gente tem que a massa do próton é maior do que a massa do elétron. Só que então, com isso, a massa do elétron é considerada tão pequena, tão pequena, tão pequena, que quando a gente vai medir de uma forma arredondada aí a massa atômica, o número da massa de um átomo, a gente acaba até dando uma desprezada na, no número de elétrons, do peso do elétron, porque é tão pequeno comparado ao próton e o nêutron que a gente então considera que a massa de um átomo é constituída aí pelo próton e pelo nêutron. Tem o elétron, só que é um número tão pequeno que vê ali a parte das vírgulas da minha massa atômica. Então, por isso que a gente tem essa consideração, certo? E também, só sobre a massa do nêutron, que eu acabei nem mencionando, a gente tem que a massa do nêutron ela é bem aproximada à do próton. Até mais um motivo para que a massa do núcleo seja considerada a massa do átomo inteiro. Não é um valor exato, tá? Isso é um valor bem aproximado, mas o próton e o nêutron têm um valor bem próximo de gramas, né? Assim, comparado ao valor de elétrons, ele é muito mais pesado, né? Comparando eles dois, e o dos elétrons a gente simplesmente acaba desconsiderando. E então, a partir disso, até a partir de uma teoria do Dalton, Dalton não errou, ele errou que o átomo era uma esfera maciça, não, né? Maciça, que tá errado, indivisível e imutável. Isso aqui ele errou completamente. Não é uma esfera maciça, não é indivisível, é divisível, imutável. Até que estamos acertados aí. Por quê? Ele falou que cada elemento tem seu próprio átomo. Isso ele acertou. Com as observações, perceberam que o número de prótons determina o que é cada elemento. Então, ó, o número de prótons determina o que é cada. Não. Que é cada elemento. Como assim? Determina. Ô, meu pai, tô escrevendo bem hoje, hein? Como assim? Vamos considerar que um átomo ele tem 8 prótons. Aí temos um outro átomo que tem 9 prótons. Esses átomos são iguais? São o mesmo elemento químico? Não. É o número de prótons que vai determinar se eles são o mesmo elemento químico. Ou seja, átomos de oxigênio vai ter tanto número de próton todos os átomos de oxigênio. Se um átomo de oxigênio tem mais um, né? Mais um, vai. Ou átomos de oxigênio tem 8 prótons no núcleo. Vamos supor que um átomo de oxigênio tenha 9 prótons. Aí já não é oxigênio. Aí já é um outro elemento químico que de cabeça o elemento químico flúor. Aí já não é oxigênio, é flúor. Então podemos dizer que o número de prótons que vai determinar cada elemento. Tanto que a gente vai ter o número atômico, o chamado número atômico, que é representado pela letra Z. O número atômico, então, que é o número de prótons no núcleo. E é esse número atômico que determina
cada tipo de elemento químico. Elemento, para ser o mesmo elemento químico, tem que ter o mesmo número atômico. Se tiver número atômico diferente, não são o mesmo elemento químico. E só uma coisa bem importante de se falar, no geral, os átomos, eles são estáveis, não é? Se, por exemplo, algum átomo não foi estável, a gente pode ter uma explosão, por exemplo. O que significa ter um átomo estável? Quer dizer que a quantidade de coisas positivas, de partículas positivas no átomo, é igual à quantidade de coisas negativas no átomo. É aquela coisa do equilíbrio. Temos 10 partículas positivas, então nós temos 10 partículas negativas. Lembrando que é cada partícula. A partícula positiva é o próton e a partícula negativa é o elétron. Então, pela regra da estabilidade, né, como os átomos são estáveis, se a gente tem 10 prótons, a gente vai ter 10 elétrons. E assim sucessivamente, se tivermos 12 prótons, nós temos 12 elétrons. Tá? Então, uma coisa até importante mencionar aqui: os átomos, por natureza, são estáveis, átomos estáveis. O que significa átomos estáveis? O número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, é bem importante isso. E de uma maneira geral, a gente só trabalha com átomos estáveis. A partir do momento que a gente não trabalhar com átomo estável, a gente vai estar falando de íons, tá? Mas não é uma coisa que tem que se preocupar agora, só na faculdade, male no terceiro ano. E olhe lá. E olha que é quase nada. Então, você vai trabalhar bastante com, por exemplo, um átomo ele tem 20 prótons. Qual que é o número de elétrons? Te fornece mais nada. Como é que a gente vai fazer essa conta? É 20, porque é um átomo estável. Átomos são estáveis. Se não forem estáveis, pode acontecer algumas coisas, né? Mas, de uma maneira geral, eles são estáveis. O exercício não vai falar, se o exercício não fala que eles são estáveis, é porque ele realmente está falando que são estáveis. Aí você fala, o número de elétrons é o mesmo número de prótons, que é 20. E por aí vai, tá bom? Não é uma coisa que você tem que se preocupar agora com essa relação de estável ou não estável, mas uma coisa que você tem que colocar na cabeça que o número de prótons é igual ao número de elétrons, ok? Isso evita pegadinhas. Aí a gente vai ter o número de massa de um átomo, que a gente vai chamar de A. Como que é esse número de massa? É aquilo que eu falei. O próton e o nêutron ele tem um peso mais ou menos igual e temos o elétron que comparado a esses dois é muito menor. O peso do elétron é muito menor, então a gente vai desconsiderar. Então a gente que tem o número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. Bom, e ela é medida por U, a letra U. Ok. Então temos aí a definição de número atômico e o número de massas. Só uma outra definição extremamente importante: elemento químico. O que é o elemento químico? É um conjunto aí de átomos do mesmo número atômico. O mesmo número atômico. Então, por exemplo, se a gente tem um átomo com 8 prótons e um átomo de 9 prótons, podemos dizer que ele forma um elemento químico? Não, porque são dois átomos diferentes. Para ser um elemento químico, tem que ser átomos de mesmo número de prótons. Ou seja, para ser elemento químico oxigênio, tem que ter átomos que tenha 8 prótons, porque o número atômico do oxigênio é 8, porque representa o número de 8 prótons, o número de 8 elétrons. Até aí, tranquilo, certo? E como é que a gente vai representar o elemento químico? É aí que entra uma fórmula aqui.
Vamos supor o elemento químico X. Vou aumentar aqui. O elemento químico X. Como é que ele é representado? O número de prótons, número atômico e o número de massa. A gente tem que o número... Não, tá grande. Ô, fio. Aqui em cima na parte de cima do símbolo do elemento, a gente vai ter o A, que é o, opa, é maiúsculo, número de massa. É. E na parte de baixo, a gente vai ter o Z, que é o número... Vou colocar embaixo do outro. Atômico. Então, é aí que a gente vai ter então a representação de um elemento químico. Esse X bem grande lá, né, que eu fiz aí no meio, o que é ele? Ele nada mais é que o... Vou colocar aqui do lado. O símbolo do elemento químico. Né? Temos oxigênio, que é o O, o hidrogênio, que é o H, o hélio, que é HE, o cálcio, que é Ca, o cloro, que é Cl, o potássio, que é K, o flúor, que é F, e por aí vai. Os fósforo, que é P, e por aí vai. Então, o X é nada mais é que o símbolo do meu elemento químico. Então, aí tá dito aí as propriedades gerais aí do que seria então o átomo, o que seria o elemento químico. Agora, só uma coisa que eu percebi que você estava com um pouquinho de dificuldade em relação às substâncias simples, substâncias mistura, por aí vai. Eu vou tentar fazer, daqui a pouco eu faço, não tem problema. O que é cada um? Vou fazer agora, melhor. Já estamos aqui, tá na chuva para se molhar. Então vamos lá. Tá? Então vamos a alguns outros conceitos, tá bom? O que é então matéria? Vou colocar aqui. Depois coloco o título. Então, o que a gente entende por matéria? O que é a definição de matéria hoje? Não é uma definição assim que não precisa estar se preocupando, mas que é legal a gente estar falando. É tudo o que ocupa lugar no espaço e tem massa. Então, matéria, tudo o que ocupa lugar no espaço e tem massa. Aí vem a seguinte pergunta. Então, o oxigênio, o ar que a gente respira, não é matéria? Porque a gente não vê ele, né, ocupando lugar no espaço, a gente não vê ele com massa, não é? Aí é uma boa questão. Como é que a gente prova, por exemplo, que o oxigênio é matéria? É só a gente pegar uma bexiga e soprar. É que quando a gente sopra, no caso, a gente vai estar colocando gás carbônico, não oxigênio. Mas vamos considerar que nós somos mutantes e quando a gente vai encher uma bexiga, a gente está colocando oxigênio nela, não gás carbônico, oxigênio, né? Como é que a gente prova, então, que o oxigênio ele é uma matéria que ocupa lugar no espaço e tem massa? É só a gente só de observar que a bexiga está enchendo, que aquela parte de borracha começa a se expandir, e aquilo já é um indicativo claro que o oxigênio é matéria. Por quê? Porque aquela parte de borracha não teria nenhum motivo
de se expandir se não tivesse alguma matéria lá, se não tivesse alguma coisa. No caso, ela tá cheia de ar, e aí, como a gente é mutante, tá cheio de oxigênio. Então é lá que a gente deixa bem claro que o oxigênio é matéria, porque ele ocupa lugar no espaço. Ele tá ocupando lugar dentro daquela bexiga. Tanto que uma hora estoura. Por que que estoura? Porque tem tanto oxigênio, tá ocupando tanto lugar no espaço que acaba fazendo com que aquele tecido, né, que está impedindo com que ele saia, se misture com outros gases, deixa eu colocar meu notebook para carregar, estoure, perdão, que aquele gás, né, acabe saindo, ela estoura porque tem muito dele e acaba indo para acaba se estourando, né, e provando que ocupa bastante lugar no espaço, tá? Só um momento que eu vou pegar o carregador do meu notebook. Não é aquela bateria que dura a vida inteira. Pronto, votei. Então, essa aí que a gente vai ter a definição de matéria, tá bom? Aí a gente tem outra definição que eu já falei, só para revisar, elemento químico. A gente tem que o elemento químico é um conjunto de átomos do mesmo número atômico. Se for átomos de número atômico diferente, não é elemento químico, não é o mesmo elemento químico, certo? Aí o que, que a gente vai ter de molécula, tá bom? Molécula, ela vai ser o conjunto de dois átomos. Dois ou mais átomos, melhor. Para ser molécula, tem que ser do mesmo tipo, ou seja, tem que ter átomo só de oxigênio, tem que ter átomo só de hidrogênio e por aí vai. Não, uma molécula pode ter átomos sim de oxigênio, hidrogênio e por aí vai, ou só de oxigênio, só de hidrogênio e por aí vai. Então, molécula é o conjunto de dois ou mais átomos, podendo ser iguais, né? Átomos iguais ou diferentes. Aí foi. Aí como é que a gente vai diferenciar então? Beleza, temos ali a molécula, mas como é que a gente pode subdividir isso? A gente vai ter o que a gente chama de substância pura. Não vou colocar substância ainda não, substância ainda pura ainda não. Vou colocar substância simples, melhor. O que seria então a substância simples? São as moléculas formadas por átomos do mesmo elemento químico. Como assim? Não sei se eu desenho ou se eu faço o círculo. Vou fazer o círculo. E era melhor ter desenhado. Ah, dá pra ver. Preenche. Era melhor ter desenhado. Opa, 3, não. Pode ser.
Podemos dizer que esse sistema aqui, vamos supor que todas essas bolinhas aqui, elas sejam átomos de hidrogênio. Então podemos dizer que isso daqui é uma substância simples. Por quê? Porque esse sistema aqui, ó, é formado por moléculas. Por que moléculas? Porque tem dois átomos, dois ou mais átomos, de substância simples. Por que substância simples? Porque são substâncias com o mesmo é, tipo de átomo. Vamos fingir que tudo isso aqui seria hidrogênio. Então, tudo isso aqui é só hidrogênio. Por isso que a gente fala que é uma substância simples, porque tem molécula composta por apenas o átomo de hidrogênio. Tá? Então, para especificar o que é substâncias simples, são moléculas formadas por átomos de um mesmo elemento químico. Um exemplo prático de uma substância simples: oxigênio, só oxigênio, tá? Como é um oxigênio? Um oxigênio é a molécula de O2. Vou colocar aqui, ó, oxigênio. Molécula. Ó, isso daqui é uma molécula de oxigênio, né? Dois átomos de oxigênio, e podemos dizer que ela é uma substância simples. Por que substância simples? Porque só tem oxigênio. Então, ó, por exemplo, o O3, que é o ozônio, é uma molécula, né? Botem dois ou mais átomos, então é uma molécula e é uma substância simples. Por que substância simples? Porque todos os átomos dela têm apenas oxigênio, 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 oxigênio. O O3, tá bom? Para curiosidade, é o ozônio, tá? O ozônio é aquela famosa camada de ozônio que está lá protegendo a gente dos raios ultravioletas. É composto por isso aqui, é O3. E é isso, então, a definição de substância simples, tá? Seguindo, fazer um outro quadro aqui de substância composta. Um exemplo bem prático de substância composta. Eu vou desenhar, não dá não. Mudar até de cor. Fazer só uma molécula, tá? Eita, nós tá bem desproporcional. A água, por exemplo, o H2O, H2O, ela é uma substância composta. Por quê? Porque ela é uma molécula, né? Molécula, composto por dois ou mais átomos. Tem três átomos aqui no caso. Só que ele é composto por diferentes elementos químicos. Por que diferentes elementos químicos? Porque ele tem o oxigênio e o hidrogênio. Então, qual que é uma definição aí de substância composta? É uma molécula formada por átomos de elementos diferentes. Moléculas de átomos de elementos químicos diferentes. Que é, que é o exemplo clássico da água. Vou colocar aqui, ó, água, molécula da água. Ó, porque é uma molécula, né? Ó, três átomos, né? Entre dois ou mais átomos é molécula, então molécula, substância composta, porque tem tem o átomo de hidrogênio e o átomo de oxigênio. Além da água, o que mais a gente tem? Deixa eu pensar. Sal. Sal de cozinha, o cloreto de sódio. Olha como é a molécula aí do cloreto de sódio. É um monte, né? A diferença é que é um monte de átomo. O importante é ter mais de dois átomos. É uma molécula com o cloro e o sódio. Então, podemos dizer que o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, é uma substância
composta, porque ele compõe aí dois tipos de átomos diferentes. Tá? Ficou claro? Espero que tenha ficado aí bem claro aí o que vai ser a diferença entre substância simples e substância composta. Temos uma outra definição, que a gente vai falar que é uma substância pura. Vamos lá. Vou dar exemplo até da água. Espero sair certinho. Ó. Ah, dá para entender. Copiar, agora eu sei onde vai aparecer, aqui em cima. Tá. Vamos supor, por exemplo, eu quero que você pensa na água, tá bom? Primeiro, o que a gente tem dentro desse quadro? Finge que a bolinha preta é o hidrogênio e a bolinha vermelha é o oxigênio, então, ó, H2O, que nada mais é a molécula de água. Pensa na molécula de água. A gente sabe que hoje a água que a gente bebe tem várias outras substâncias, né? Nunca é só água realmente. A gente bebe cloro, bebe flúor, bebe tudo e mais um pouco na nossa água. E água de mineral não tem nada também, né? Então, mas vamos fingir que sim, que realmente dentro de um copo d'água que a gente bebe tenha realmente só molécula de água, tá bom? Que hoje não é isso, mas considerando isso. Isso que a gente tem apenas de molécula de água, a gente vai chamar de substância pura. O que é uma substância pura? É quando você pega um sistema, tá bom? Alguma coisa como, por exemplo, um copo d'água e olha dentro da água e realmente só tem molécula de água, não tem mais nenhum outro tipo de molécula, não tem uma molécula de sal, não tem moléculas de cloro, não tem moléculas, sei lá, de ácido sulfúrico, vai saber, né? Realmente, quando a gente olha dentro daquele copo, só tem moléculas de água. Quando a gente só tem o mesmo tipo de molécula, a gente chama de substância pura, tá? Então, o que é a definição de substância pura? Conjunto de moléculas iguais. Então, ó, substância pura, não confundindo com substância simples ou substância composta, que é outra coisa. Uma substância pura é um conjunto de moléculas iguais. Água pura, água que só tem realmente H2O, não tem mais nada. Tem apenas moléculas de H2O. Hoje a nossa água é pura, é uma substância pura que a gente bebe? Não, porque a gente sabe que dentro, além das moléculas de H2O, claro, pode ter tudo mais um pouco lá. Tem flúor que eles utilizam, tem cloro para matar bactérias, acaba tendo sal e por aí vai. Então não é uma substância pura, tá? E a gente vai ter uma outra coisa chamada mistura. Vou colocar aqui. Usando até o exemplo da água, pegar uma outra molécula. Aqui, esse aqui. Isso daqui, vamos fingir que isso daqui é a nossa água, a água que realmente a gente bebe. A gente tem as moléculas de H2O, né?
Só que tem essas outras moléculas, que pode ser, por exemplo, sei lá, o cloro misturado com flúor. Ou então o sódio misturado o sal. Vai, vamos fingir que a água está poluída e está salgada, que não é nada difícil realmente acontecer. Como a gente vai chamar essa substância? Quando a gente pega um copo d'água, a gente pega ela da torneira e olha lá que não é pura, não é uma substância pura, não tem só moléculas de água, tem moléculas de água e mais alguma coisa. Como é que a gente vai chamar então essa água? A gente pode chamar muito bem de mistura, tá? Então, qual que é a nossa definição de mistura? É um conjunto de moléculas diferentes. Perfeito, né? Essa então é a nossa definição de mistura, tá? Que pode acontecer sim a ser a nossa água. Deixa eu até vou apagar aqui, tá? Só para ficar mais fácil ver depois. Fazer uma molécula aqui de frente, bonitinha. Pode ser. Então, ó, só dando aquela revisada. Substância simples, moléculas de átomos de um mesmo elemento químico, ou seja, essa daqui é uma substância simples porque pode ter apenas, vai, enxofre, por exemplo. Aqui só tem molécula de enxofre, o átomo é só de enxofre. Uma substância composta, como por exemplo, é a água, é aquela que tem dois átomos diferentes, né? Tem o átomo de hidrogênio e tem o átomo de oxigênio. Substância composta. Substância pura, conjunto de moléculas iguais. Aí não importa se é uma substância simples ou substância composta. Substância pura, conjunto de moléculas iguais. Então, por exemplo, só pode ter moléculas de água, só pode ter moléculas de sal, só pode ter moléculas de cloro e por aí vai. Então, a gente tem sim, por exemplo, substâncias puras com só que substância composta ao mesmo tempo? Sim, é possível. Ou substância simples, substância pura ao mesmo tempo? Também. E mistura é aquela que a gente tem vários tipos de moléculas, tá bom? Então é essas definições que eu acho que você tinha ficado com um pouquinho de dificuldade na nossa primeira aula de química. Aqui eu já espero ter dado uma boa definição. Para o vídeo não ficar muito longo e também tô ficando um pouquinho sem voz, eu tô com sono também. Hoje eu fui dormir 4 horas, eu fui dormir 2 horas da manhã assistindo os Jogos Olímpicos. Eu vou encerrar esse vídeo, tá bom? Na próxima aula que eu vou gravar, ainda vou gravar antes do nosso próximo encontro, eu pretendo, se não antes, sobre Linus Pauling e tabela periódica. Eu queria deixar esses dois assuntos juntos, ou então precisava muito passar esses dois assuntos antes, é, porque são extremamente importantes e um vai completar o outro. Para ficar bem mais claro de você entender a tabela periódica, você precisa primeiro entender o Linus Pauling. Ele vai ajudar muito. Vou até mostrar o porquê, ó. Também minha tabela periódica tá aqui. Ó, porque muita coisa da tabela periódica, eu abri outra janela aqui, ó. Muita coisa que da tabela periódica, da propriedades periódica, a gente vai ter do Linus Pauling. Como, por exemplo, até já te dando spoiler dessa aula. Se não quiser ver, já sai do vídeo. Mentira, não é para sair, não. Como, por exemplo, aqui, essa coluna aqui, os metais alcalinos. Se a gente for fazer o Linus Pauling desse pessoal aqui, você vai ver que todos eles vão terminar com S1, tá? Isso é uma propriedade. Lembra quando a gente faz um S1, um S2, 2P6 e por aí vai? Esse pessoal aqui vai terminar com S1, tá? Eu não sei se é esse pessoal ou se é a fileira. Deixa eu só confirmar, eu falando coisa errada. Isso mesmo. Então, por exemplo, eles vão terminar, por exemplo, com 2S1, 3S1, 4S1.
5S1, eles vão terminar com S1 na distribuição de Linus Pauling. Todo esse pessoal aqui dessa coluna. Essa coluna aqui vai terminar com S2, então vai ser 2S2, 3S2, 4S2, 5S2. E isso é uma coisa que se você manja, se você sabe isso te poupa tanto tempo em vestibular, isso te poupa tanto tempo em prova, isso te poupa tanto tempo em um monte de coisa, que fica bem mais fácil. Até falando outras coisas, como por exemplo, ainda nesse pessoal aqui do S1, que termina com S1, 2S1, 3S1, naquele negócio de acertar coeficientes, vai lá determinar o número de Knox, o pessoal dessa coluna aqui sempre vai ter o mais um lá no Knox, né? Lembra que é para determinar o Knox, o O geralmente é -2, o hidrogênio é mais um. O pessoal dessa coluna aqui vai ter a propriedade mais um, porque, né, ó, se eles terminam com S1, eles vão ter mais um. Mesma coisa para cá, eles vão terminar com S2, então vai ter aqui o mais 2. Por isso que eu quero até deixar para falar deles dois juntos, porque você vai ver que um complementa o outro e existe muita malandragem de Linus Pauling com a tabela periódica que você assim, se você pega, ninguém te para, tá bom? Então, por hoje é isso, tá bom? Nesse vídeo é isso. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, qualquer coisa mesmo, você sabe que você pode mandar no WhatsApp, não importa a hora, só talvez eu demore, mas tamo aí, Rai, a gente se vê no próxima aula, a gente vai começar a ter voltar com nossos encontros, mas eu vou querer encerrar primeiro esse assunto dos elementos químicos. E é isso, até a próxima.